Você sabe como avaliar a qualidade de uma empresa na Bolsa de Valores? Hoje eu vou te apresentar o ROI, um dos indicadores mais importantes para qualquer investidor que deseja tomar decisões mais assertivas e seguras. O ROI, ou Return on Equity, ele é o retorno sobre o patrimônio líquido. Entender esse indicador pode ser a chave para analisar a qualidade de uma ação e evitar armadilhas no mercado de investimentos. Então fica aqui comigo para descobrir como calcular o ROI, quais variáveis são importantes e veja exemplos práticos com empresas brasileiras. E além disso, a gente vai discutir algumas limitações desse indicador para que você tenha uma visão completa. Bom, eu me chamo André Fogaça, eu sou cofundador da Guia Invest, especialista em investimentos e investidor há 20 anos. E eu estou aqui para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira através dos investimentos. Então já dá um like nesse vídeo e segue o nosso canal para mais conteúdos como esse. E também já deixa um comentário aqui embaixo se você já usa o ROI para analisar ações. Dito isso, vamos ao que interessa. O que é o ROI e como ele é calculado? Bom, como qualquer indicador, ele não deve ser analisado fora de contexto ou de forma isolada. Ele é apenas uma informação importante ao se analisar uma empresa. O ROI está associado à capacidade da empresa em gerar retorno em relação ao seu patrimônio líquido. Ou seja, quanto maior o ROI, melhor. E não se preocupe com terminologias complexas. A gente vai esclarecer tudo aqui até o final e mostrar exemplos práticos de como interpretar esse indicador. Para chegar ao ROI, basta você dividir o lucro líquido pelo patrimônio líquido registrado no mesmo período. O resultado dessa equação, indicado em percentual, mostra o quanto a empresa gerou de rentabilidade com aquilo que ela dispõe de patrimônio líquido. Em termos simples, quanto que a empresa gera de valor através de recursos próprios. Esse indicador é uma medida relativa de eficiência, permitindo comparar a rentabilidade de empresas de tamanhos diferentes, porque o resultado final é uma medida de proporção. Obviamente, o ideal é comparar empresas do mesmo setor, porque há variações nesse indicador conforme o setor analisado. Em tese, quanto maior o ROI, mais rentável e atraente é a empresa para o acionista e também para o investidor. Na comparação entre empresas de um mesmo setor, o ROI mais alto indica que a empresa é mais eficiente na geração de valor. Bom, e quais são as duas variáveis relevantes para a gente entender o ROI? Agora que você já entendeu mais ou menos o conceito do ROI, vamos detalhar as duas variáveis da fórmula, que é o patrimônio líquido e o lucro líquido. O patrimônio líquido compreende todos os ativos, ou seja, todos os bens e direitos da companhia, menos todos os passivos, ou seja, todas as dívidas e demais obrigações. Simplificando, é o que a empresa tem menos o que a empresa deve. Um exemplo aqui. Imagine que você comprou um apartamento financiado por R$500 mil e ainda deve R$200 mil ao banco. Então, o seu patrimônio líquido é de 300 mil, que é os 500 mil que você tem, menos os 200 mil que você deve. Já o lucro líquido mostra a quantidade de receitas da empresa, menos todas as despesas, com fornecedores, salários, impostos, prolabore e por aí vai. E o mais importante é que o lucro líquido é a última linha da demonstração do resultado da empresa, representando o valor que, de forma efetiva, fica para a empresa. Então, simplificando, o lucro líquido ele pode ser definido da seguinte forma. Então, o lucro líquido é igual ao quanto a empresa ganha menos o quanto a empresa gasta, incluindo a distribuição dos lucros aos acionistas. Agora vamos ver um exemplo prático de cálculo de ROI. Então, pegando aqui os resultados divulgados pela Petrobras em 2020, nós temos o seguinte. O patrimônio líquido da Petrobras era de 306 bilhões e 200 milhões de reais na época. Já o lucro líquido reportado pela Petrobras no período foi de 34 bilhões de reais. Então nós temos um ROI que é igual ao lucro líquido de 34 bilhões dividido pelo patrimônio líquido de 306 bilhões. Isso dá um ROI de 11,8%. É importante entender a origem do ROI, mas você
dificilmente vai precisar calcular isso na prática. As próprias empresas divulgam o índice nos seus balanços e também existem diversos sites de análise fundamentalista que apresentam os dados de forma bastante clara para o investidor. Agora vamos comparar o ROI de dois grandes bancos, o Itaú e o Bradesco, com os dados de 2023. O ROI do Bradesco foi de 8,33%, enquanto que o ROI do Itaú foi de 17,34%. Ou seja, o Itaú gera mais valor a partir de recursos próprios. E outra maneira de analisar esse indicador é como ele evolui ao longo do tempo dentro de uma empresa. Mas lembre-se que o ROI nunca deve ser analisado de forma isolada. Nenhuma decisão deve ser tomada apenas com base nesse indicador. É necessário analisar a evolução do ROI, entender o contexto e também interpretar possíveis eventos não recorrentes que possam distorcer essa análise. O ideal é você buscar empresas com ROI acima da taxa Selic, porque a gente espera que uma empresa entregue um retorno maior do que o retorno da taxa livre de risco. Bom, o ROI é um dos mais importantes indicadores fundamentalistas para investidores que procuram buscar boas opções na Bolsa de Valores. É um indicador de eficiência que mede o quanto a empresa, em termos percentuais, como você viu, gera de valor a partir de recursos próprios. A análise do ROI é um bom ponto de partida na análise de ações, porque ele mostra quais empresas são eficientes na gestão de alocação de recursos. Obviamente, se você não é um profissional ou estudioso da área, pode ser muito trabalhoso coletar e analisar esses dados para cada ação. Por isso que é importante analisar e investir com a ajuda de um profissional. Aqui na GainVest Wealth, os nossos analistas de ações recomendam empresas com um ROI elevado, entre outros pré-requisitos. Se você quiser saber mais sobre como a gente pode te ajudar a escolher ações de boas empresas para sua carteira, eu te convido a marcar uma reunião gratuita com os nossos consultores de investimentos. Basta você clicar no link da descrição, preencher o formulário e aguardar o nosso contato. Então eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.